dia, queridos irmãos, que a graça do Senhor esteja presente em nossos corações. Vamos dar continuidade ao estudo da lição que nós estamos realizando dominicalmente. Nós estamos na lição 3, na conclusão, mas nós temos como subtítulo o seguinte tema: para que Deus nos salvou? Sabemos que nós somos salvos, nós temos a oportunidade hoje de, se Jesus Cristo retornar neste exato momento, sermos arrebatados, porque assim nos afirma as Escrituras. Então, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo tem a vida eterna. Bem, se você crê em Jesus Cristo como o teu único e suficiente Salvador, você tem a vida eterna. Você está salvo. Mas será que nós merecemos a salvação? Certamente não, porque nós somos pecadores, somos indignos da salvação, somos indignos da vida eterna, porque nós somos pessoas que vivem no pecado, pessoas que já praticaram toda sorte de iniquidades. Nós não podemos condenar ninguém porque nós mesmos temos os nossos pecados. De sorte que há pessoas que têm mais pecados do que outras. Porém, todos são pecadores, como diz as Escrituras. Não há um justo, não há um sequer, não há quem faça o bem. Então, se todos somos pecadores, então, certamente, nós não somos dignos da salvação, porque o salário do pecado é a morte. Porém, de acordo com o próprio Senhor, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, meu querido, se você crê no Senhor Jesus Cristo, tem a vida eterna. Mas para que Deus nos salvou? Ele poderia muito bem nos deixar separados dele eternamente. Poderia muito bem, se ele quisesse, não enviar o seu filho, não permitir que ele sofresse tanto numa cruz, não permitir a sua morte, mas mesmo assim, ele nos salvou. Mas, em primeiro lugar, queremos destacar que Deus nos salvou porque ele nos ama. O amor dele é imensurável. Nós não podemos dimensionar o tamanho do amor de Deus. Ainda que você diga que ame alguém, o amor de Deus é muito superior ao seu amor para com qualquer pessoa. Inclusive, o amor de Deus é superior ao amor que você sente pela pessoa mais querida, inclusive pela mãe, pelo pai, pelo esposo, esposa. Deus ama você muito mais do que qualquer outra pessoa pode te amar, e também ama mais do que você pode amar alguém. O amor de Deus não pode ser descrito, porém, ele prova o seu amor para conosco, tendo Cristo, o seu Filho único, o seu Filho unigênito, morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores, conforme afirma o apóstolo Paulo. Então, ele nos amou de tão grande maneira, ou de tal maneira, que entregou o seu Filho para morrer na cruz, a fim de que nós tivéssemos a vida eterna. Então, ele nos amou, primeiro, para manifestar a riqueza da sua graça. De acordo com o capítulo 2 do livro de Efésios, onde nós estamos estudando, nós vamos ver no versículo 18, aqui nós podemos abrir as Bíblias, aqueles irmãos que têm a Bíblia em suas mãos podem fazer essa leitura conosco, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então nós temos acesso a Deus através do Espírito Santo que está no meio da igreja. Então aquele que faz parte da igreja do Senhor, aquele que faz parte da igreja de Cristo, é salvo não pelo seu mérito, mas pela graça. Por quê? A graça do Senhor Jesus Cristo, conforme aqui no versículo 7, no capítulo 2, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça
em bondade para convosco ou conosco em Cristo Jesus. Então, ele nos salvou pela riqueza da sua graça. Por que riqueza? Porque também nós podemos ser graciosos. Mas a nossa graça para com outra pessoa é limitada. A graça de Deus, não. Nós perdoamos alguém até determinado ponto. Há limites para o nosso perdão. Mas para Deus não há limites para o perdão. Ainda que você tenha cometido todo o mal contra Deus, ainda que Ele tenha se entristecido, ainda que você tenha virado as costas para Ele, ainda que você tenha muitas vezes sido desleal a Deus, desonrado, desrespeitado ao Senhor, Ele continua sendo gracioso. E a partir do momento, aliás, que você se arrepende de seus pecados, por maiores que sejam, por mais tristeza que você tenha causado ao coração de Deus, Ele te perdoa. Por que Ele perdoa? Porque Ele é rico em sua graça. Graça é um favor que nós não merecemos. Geralmente nós mostramos graça para com os nossos filhos. Tem filhos que não merecem o cuidado do pai, o cuidado da mãe. Tem filhos que não merecem morar dentro dos lares dos seus pais. Não merecem receber alguns presentes que os pais dão, mas o pai, por amor, ele dá. Não que ele mereça, mas porque eles precisam. Nós damos roupas aos nossos filhos, nós damos o alimento cotidiano, nós damos o cuidado, mesmo que eles não mereçam, mas eles precisam do nosso cuidado. Então nós não merecemos a salvação de Deus, mas nós precisamos. E para receber a salvação, basta que nós tomemos a decisão de aceitar a Cristo, de crer no Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então, pelo seu rico amor, pela sua riqueza de graça, ou seja, riqueza da sua graça, nós possamos ser salvos, ter nosso nome escrito no livro da vida. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, a palavra nos diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para nós, quando nós cremos em Jesus Cristo pela graça do Senhor. É diferente quando nós afirmamos que é pela graça, porque a salvação não é de graça. A salvação custou um preço muito alto. Então, tudo que nós damos pela graça custa um preço. Houve um valor a ser pago. Então, mesmo que nós estejamos dando aquilo que os nossos filhos precisam, aquilo que os nossos amigos precisam, podem até não merecer, mas precisam, a gente está gastando, está pagando o preço. Ele está recebendo totalmente de forma gratuita. Ou seja, ele está recebendo gratuitamente. Os nossos filhos recebem aquilo que nós damos para eles gratuitamente, mas custou um preço. Então, já não foi de graça, porque alguém pagou. Foi pela graça. Logicamente que o preço da salvação custou a vida do Senhor Jesus Cristo. Custou, aliás, a vida dele na cruz do Calvário. O sofrimento que ele teve naquele momento, a dor que ele sofreu, foi o pagamento pela nossa salvação, pelo nosso resgate, pela nossa redenção. Então, meus irmãos, esse é o primeiro item. Para que Deus nos salvou? Para manifestar a riqueza da sua graça, conforme Efésios capítulo 2, versículo 7. Segundo, para mostrar a origem da salvação. Então, nós encontramos aqui no capítulo 2 do livro dos Efésios, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem
de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a origem da salvação, como nós citamos anteriormente, foi a graça de Deus, não as nossas obras. Pelas nossas obras, nós estaríamos condenados, porque nós não podemos ser julgados pelas obras. Se nós formos julgados pelas obras, nós não temos como dizermos que temos a vida eterna. Ou seja, aquela pessoa que recebeu a salvação, não foi porque ele fez bondade, praticou bondade, não foi porque ele distribuiu esmolas, não foi porque ele foi bondoso, ou seja, foi amoroso, foi simpático, foi uma boa pessoa, foi íntegro em sua vida familiar, em sua vida social. Bem, uma pessoa, para ser salva, ela precisa ser completamente perfeita, mas não existe ninguém perfeito, todos são pecadores. Então, logo, se nós erramos, acertamos, vamos dizer, 255 mandamentos, ou milhares de mandamentos, e erramos só em um, e afligimos, aliás, ou seja, nos equivocamos apenas em um dos mandamentos, erramos em apenas um tipo dos 10 mandamentos, nós somos, logicamente, transgressores. Então, nós não podemos ser julgados pelas obras, porque pela obra todos são condenados. Mas sim, nós somos salvos pela graça. Então, não adianta, para ser salvo, alguém fazer boas obras. As boas obras é uma consequência da nossa fé. Se nós temos fé, se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós vamos praticar as boas obras que Ele praticou. Então, naturalmente, nós temos a oportunidade de ter a vida eterna, não pelos nossos méritos. Por isso que ele diz aqui, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, eu não posso me envaidecer, eu não posso me gloriar, porque eu sou bonzinho, eu sou salvo, não porque eu sou bom, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, e nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, outro item, outro tópico, o terceiro, ele nos salvou para nos ensinar que fomos salvos para as boas obras. Logicamente, nós somos salvos para fazer as boas obras, não pelas boas obras, mas para fazer as boas obras. Então, aqui em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, nós somos salvos para andarmos nas boas obras. Então, logo, os irmãos sabem muito bem que não são as obras que salvam, mas a graça do Senhor. Porém, se nós somos salvos pela graça, se nós estamos vivendo na graça do Senhor, nós certamente vamos andar nas obras que o Senhor Jesus Cristo desejou para cada um de nós. Vamos concluir. Uma boa maneira de concluir esta lição é afirmar que este parágrafo se resume nestas palavras: mas Deus, pela graça, fez o que fez. A história da nossa salvação é a história da iniciativa de Deus em procurar o homem, exatamente como fez na queda. Após a desobediência do homem, o Criador foi atrás dele. Afinal, se deixasse para o homem, até hoje ele estaria dizendo ao Senhor: ouvi a tua voz, tive medo e me escondi, conforme diria Adão
no capítulo 3, versículo 10 do livro de Gênesis. Hoje nós não precisamos nos esconder de Deus. Adão se escondeu de Deus, porque Adão permaneceu no pecado. Ele não quis confessar, ele não quis chegar diante de Deus e se arrepender do que ele fez. Ele apenas tentou se justificar, tirar a sua culpa e transferir para a sua esposa. A sua esposa quis transferir para a serpente, e assim ninguém foi justificado, porque ninguém reconheceu as suas falhas, os seus pecados e transgressões. Então eles se esconderam de Deus. Nós hoje não precisamos nos esconder de Deus. Nós nos apresentamos diante de Deus e nós podemos dizer a Ele: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, confesso que sou pecador. Confesso que preciso do teu perdão e da tua graça. Então, que nós possamos, meus queridos, entendermos que nós vivemos pela graça de Deus e nós somos salvos pela graça. Então vamos divulgar essa palavra, vamos divulgar essas boas notícias para todos aqueles que não conhecem a palavra de Deus, não têm acesso à vida eterna e acreditam que é pelas obras ou pelas boas obras que eles podem ser salvos. Eles estão enganados, porque a palavra de Deus nos diz: basta aceitar Cristo como Salvador. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos ter um domingo de muitas bênçãos e uma semana de vitórias, porque nós oramos a Deus por você, em nome de Jesus. Amém.